Olá, irmãos em Cristo, espero que estejam todos muito bem. Eu estou bem, na graça do nosso Senhor. Meu nome é Denise Toy, eu sou apresentadora do programa Sola Escritura Moçambique. Hoje, mais uma vez, temos o nosso convidado, Abel Moisés Chau. Olá, Abel, como estás? Eu estou bem, Denise Toy, graças a Deus. Como é que você está? Eu também estou bem, na graça Fantástico. do Senhor. Hoje, queridos telespectadores, nós iremos falar do Cupacha, que é uma prática bastante recorrente cá em Moçambique há anos. E uma curiosidade que eu tenho é de conhecer o historial dessa prática. Que língua é essa Cupacha? Onde começou? Quando? Muito bem. Saudar a todos os irmãos e irmãs em Cristo que nos assistem a partir desta plataforma e desejar que o Senhor Jesus esteja a abençoar a ti e a sua família. E esperamos que Ele se comunique conosco por meio da sua palavra hoje neste programa. Cupacha, esta é uma língua da origem do povo banto e também uma cerimônia dos povos bantos africanos, mas não só se alastra para algumas outras regiões da África, mas mais recorrente realmente nos povos bantus. E em especial aqui em Moçambique, que é o nosso povo, estamos dentro da nossa realidade. Esta cerimônia de Cupacha, é difícil dizer prescrever a data exata do início da cerimônia Cupacha, porque antes da colonização de Moçambique, a colonização formal de Moçambique pelos portugueses, que foi conferido em Berlim em 1884-85, na Conferência de Berlim, quando dividiu-se o continente africano para a colonização. Aí depois tivemos a chegada do cristianismo, mas antes da chegada do cristianismo, que permitiu com que as pessoas adorassem ao único Deus vivo e verdadeiro, as pessoas tinham esse hábito de realizar o seu culto por meio de cerimônias como o Cupacha, culto aos mortos. Tivemos a chegada do cristianismo em África após o colonialismo. Sim, a chegada do cristianismo em África, segundo os registros históricos atuais, eles mostram que a colonização é que trouxe o cristianismo. Tivemos a chegada dos católicos e depois as outras igrejas também foram engrenando como igrejas protestantes, como a Missão Suíça, que é presbiteriana. Okay. Mas voltando ao ponto, então as pessoas antigamente, os antepassados neste caso, eles, para explicar os fenômenos sociais, culturais ou eventos naturais que aconteciam, como a falta de chuva, a questão de haver pragas na machamba e ter outros problemas, eram entregues aos deuses, aos antepassados, como fúria. Eles estavam furiosos, então havia uma necessidade de se comunicar com eles para que eles possam reverter aquela situação. Entendia-se que houve um pecado, um erro contra eles e eles estavam zangados, então para apaziguá-los deveria comunicar-se com eles e entregar ali alguns produtos ou alguns artigos para poder acalmá-los. E esta cerimônia normalmente pode acontecer em dois moldes. Temos um molde familiar e outro molde tem a ver com a própria comunidade. Na família, acontece por meio de um ancião dentro da família, que ele vai reunir a família e vai numa árvore específica, ou não árvore, desculpa, num lugar onde específico que a família entende que é o altar, e chamamos na língua local em Xangana como Ganzelwini, de adoração ao antepassado, exatamente, que vai fazer-se aquela cerimônia de Cupacha. Então este ancião leva junto dele alguns artigos que irá oferecer aos antepassados. São eles esses artigos. Ele vai ter ali uma peneira, um pano, vai ter às vezes o trigo, charuto.
Não, trigo de farinha, acho que é farinha que, aquele que usamos para fazer a chima. E rapé entra nessas. Sim, então eu só vou chegar aí, estou a chegar. Yeah. Okay. Então, nesses termos, além desses produtos, nós temos a chegada do. Eles podem usar rapé, que na verdade é tabaco ali, que eles usam. Em Xangana chamamos fole, e fole é fole. Então, para dizer rapé, fole é rapé. Então, só para esclarecer isso em Xangana. Fole. Fole, não fole, fole. Fole. Yeah, isso é Xangana. Fole. Então, se você. Mas aqui não é aula de Xangana, depois pode procurar. Eu também quero aprender. Sim, mas não aqui no programa. Então, voltando ao que estamos aqui a dizer. Okay. Então, ele leva esses produtos e algumas bebidas alcoólicas tradicionais. São essas bebidas totonto, rubu-rubu, essas são línguas locais, Xangana. Na língua do norte ou do centro diria-se pombe, né? Entre outros nomes. Então ali coloca-se dá aquele antepassado. Então é nesses moldes e ali a família está ao redor do ancião, e o ancião vai proferindo algumas palavras na língua local. No nosso caso, que é Xangana, ele vai chegar ali, por exemplo, podemos usar o apelido de Bacacossa. Então, Ifikile Bacacossa, Itamikesa, Ilishmi, Entelekeso, Cambesis, Ita, Naikaratiwa, Imanawayi, Waukala Angatale. Isso wana saku mimutsimbili equir ya pombela com muito chonsa. Então, traduzir tudo isso. Sim, vou tentar traduzir. Isso quer dizer o quê? Ele chega dizendo obrigado os coças por nos proteger, por nos ajudar, mas agora nós viemos por causa da nossa filha que não pode conceber. Vimos que vocês o inibiram agora de conceber. Então pedimos com que vocês possam libertá-la agora para que ela possa conceber. Okay. Então, depois dessa cerimônia, ali eles vão colocando aqueles artigos, aquela bebida que trouxeram ali e termina assim, voltam daquela maneira a agradecer e se retiram daquele lugar. Então a cerimônia de Kupasla acontece dentro desses moldes, mas essa é no grau familiar. Para terminar, tem o grau da comunidade, que é aquela que tu vês, por exemplo, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, que é a festa de Canhô, em Guazamtine, em Maracuene. Onde antes da realização daquela festa deve ocorrer a cerimônia de Kupasla. Essa cerimônia aí já não é liderada por um líder da família, mas sim por um régulo. O régulo, como? Um ancião, mas régulo, tem que ser régulo, alguém acreditado pelos antepassados para realizar aquela cerimônia. Então, quando chega a festa de celebração de Canhô, ali há uma reunião, os outros régulos vão, as famílias reúnem-se ali e vão para aquela árvore consagrada pelos antepassados para se ali estar. E quando ali estão, o que acontece é que o régulo vai, enquanto estão ao redor, mulheres de um lado, os homens do outro lado, todos de joelhos ao redor daquela árvore, e vão trazer mais ou menos os mesmos produtos com o da família, né? Mas neste caso aqui, às vezes difere um pouco entre os produtos, pode variar de família em família, mas neste caso aqui nós temos a ideia de agora são usados algumas arquearias específicas, como chimbitana, que é um prato feito de barro, que é colocado lá fundo. E a fundo, é colocado lá o rapé, é colocado lá a bebida alcoólica, o próprio canhô,
E ele vai proferir então essas palavras agradecendo aos antepassados também por todas as coisas que eles têm feito. Mas se, por exemplo, estiverem a enfrentar uma crise, por exemplo, de falta de chuva, como havia dito no início, estiverem a sofrer uma praga ou qualquer outro desafio, ou acidentes de viação naquela zona, ou guerra, alguma outra coisa, eles aproveitam então naquela cerimônia apresentar essas dificuldades aos seus antepassados para protegê-los ou salvá-los daquela situação ou daquela circunstância. Então, entre aspas, comunicando-se com os antepassados para executarem essa tarefa. Muito bem. O Abel ficar a falar de chuvas, quando não há chuvas, quando uma filha, né, não consegue conceber ou algo do gênero. Imaginemos uma situação em que eles vão para lá, né, fazem o Kupasha, solicitam aos antepassados, supostamente, que caia chuva e, a posterior, chega realmente a chover. O que o Abel acha disso? Será que isso acontece por causa dos antepassados? Qual é a razão disso acontecer a posterior? A primeira coisa que eu acho deveria ser encontrar lugar onde enterramos pessoas que fazem perguntas como essas que tu acabas de fazer, que são difíceis. Mas ok. Sim, muitas vezes depois da cerimônia Kupasha, aqueles pedidos feitos ali naquela cerimônia realmente acontecem. Por exemplo, a questão da chuva. Muitas vezes depois da cerimônia de Kupasha, há chuva sim. Então, como é que nós justificamos isso? Como é que nós respondemos a isso? Nós temos de lembrar que Satanás atua. Satanás atua. E Satanás foi dado algum poder, mas não foi dado todo o poder. Mas ele foi dado o poder, mas não é todo o poder. Então, Satanás, através do poder que lhe foi dado, ele realiza certas coisas, como permitir com que alguém possa adquirir algumas coisas por meio daqueles pedidos feitos ali naquela cerimônia, ou aqueles pedidos ali possam acontecer. Mas por quê? Então aí vamos às Escrituras para perceber o que as Escrituras nos mostram relativamente a isso. E lá nas Escrituras, em 1 de Tessalonicenses, vamos tentar ser muito flexíveis nisso, mas lá no livro de... Desculpa, eu disse 1 Tessalonicenses, é 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para que darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Então, aqui, esta palavra que é nos dada pelos Tessalonicenses, apesar de o contexto aqui não ser exatamente do que nós estamos a falar, mas podemos perceber que Satanás, ele foi entregue um poder, este poder que ele usa para enganar as nações, que usa para enganar as pessoas. Então, as suas ações e o poder que ele tem para realizar esses fenômenos aqui é para enganar aquelas pessoas. E aquelas pessoas continuam pensando, por exemplo, que são os seus antepassados a falar. Mas pelas Escrituras sabemos que não são os seus antepassados a falar. Por quê? Os antepassados não podem falar. Os mortos não podem falar. Porque a Bíblia diz que os mortos
não tem nenhuma influência na vida dos vivos. Ou seja, não há comunicação Entre os vivos e os mortos, nem os mortos com os vivos, vice-versa. Isso não acontece. Então, logo, aquele fenômeno é por ordem de Satanás. Mas temos de lembrar outra coisa. A soberania de Deus em todas estas coisas. Deus é soberano, então, para permitir com que estas coisas aqui aconteçam. Mas não para o bem deles, às vezes, mas sim para o exercício do juízo de Deus para aquelas pessoas. Amém, amém. De acordo com o que Abel esteve cá a falar, né, surgiu-me cá uma outra questão. Eu gostaria de saber se um cristão pode ou não participar de uma cerimônia Kupasha. E se não, como é que ele pode lidar com essas situações e qual é o sustento que nós temos para mostrar às pessoas que os cristãos não podem participar nesta cerimônia? Sim, obrigado por fazer essa pergunta, Denise. A Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, espero que não tenhas rasgado essa parte na sua Bíblia. Perdão, então diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te criei que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o versículo fundamental para todos nós sabermos que não podemos adorar um outro Deus, não podemos ter um outro Deus. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a Bíblia diz categoricamente que nós não podemos participar de nenhuma cerimônia que tenha a ver com a adoração aos ancestrais ou qualquer outro tipo de Deus que não seja o Criador dos céus e da terra. É proibido pelas Escrituras pedir auxílio a qualquer outro ser fora dele para resolver problemas que somente Deus pode resolver. Então, com isso que nós queremos dizer, o cristão não pode participar da cerimônia de Kupasha, porque a Bíblia diz que somente devemos adorar o Senhor, nosso Deus, ao único Deus verdadeiro e santo. Segundo, às vezes se invoca o nome de Deus nessas cerimônias. Então nós não podemos pensar que por invocar-se o nome de Deus nessas cerimônias, por exemplo, aquelas situações onde o regulo diz Yamikombela bakakosa, deixa comigo combela chiquimbo, chinisa timpula, ela manjacas. Ele aí também invocou. Exatamente. Então, supostamente o nome de Deus. Sim. Então, aí ele diz: estamos a pedir a vocês os coças. Estamos a invocar a vocês os coças. Para quê? Para que possam fazer cair a chuva. Mas estamos a pedir a vocês que comuniquem-se com Deus. Digam a Deus aí para fazer cair a chuva. Então, mas isso não faz da cerimônia santa. Porque Deus não é um Deus que se mistura. Deus não é um Deus que se junta com os outros, com os ídolos. Ele odeia os ídolos. Então, que nós possamos nos assegurar e nos apegar nisso e saber permanecer fiel na sua palavra, pagando o custo do discipulado, o custo de ser discípulo de Jesus Cristo, mesmo que sejamos obrigados a participar dessas cerimônias, mas nós temos um compromisso sério com as Escrituras. Muito obrigado. O cristão não pode participar da cerimônia Kupasha. Abel, há situações em que, por exemplo, quando alguém tem algo novo, né? Vamos dar esse exemplo. Alguém tem algo novo, compra um carro, um telemóvel, quando as pessoas têm, como que eu vou dizer? Uma nova empresa, né? E vemos também muitos chefes de Estado a fazer isso. Levam champanhe, colocam no carro, levam champanhe, colocam na primeira pedra como é que é? Como é que se diz? Tijolo, né? Do edifício. Eu gostaria de saber se aquilo é Kupasha e se os cristãos podem também
fazer esta atividade, podem fazer isso. Ok, ótimo. Denise, uma coisa, a cerimônia de Kupasha tem particularidades. Tem uma pessoa específica que faz esta cerimônia e tem um lugar especial também que acontece esta cerimônia, que é Ganzelwini, é o altar onde os antepassados já indicaram onde deve ser feito. E também, fora a isso, temos a questão de alguns ingredientes ou produtos específicos que já foram pré-ordenados para que aconteça. Okay. Agora, tem culto aos mortos. O culto aos mortos é isso, então, que nós, quando compramos um carro, em honra aos mortos, para agradecer aos mortos, para dar de bebida aos mortos, então nós colocamos o carro para consagrar, dizemos, aqui tem que participar o meu tio, o meu bisavô. As pessoas que até dizem, Deus abençoe o carro com champanhe. Eu ia perguntar qual é o objetivo do champanhe, por que o uso de champanhe? Isso são onde encontramos nas escrituras esse tipo de coisa. Champanhe, colocar. Sim, temos que colocar. Isso vem então dessa prática mundana para a igreja. E nós não podemos transferir coisas do mundo para a igreja, porque a única regra de fé na igreja é a Bíblia. Somente as escrituras podem determinar o que o cristão pode fazer, o que não pode fazer. Amém. Então as escrituras proíbem a questão de você não ter um sustento bíblico, você derramar champanhe no teu carro, ou colocar champanhe na estrada, whisky na estrada, dizer que estamos a inaugurar a estrada, então para que não haja acidentes aqui, ou na ponte, na colocação da primeira pedra, então nós colocamos ali um pouco de champanhe para que essa casa seja edificada, para que os mortos não se zanguem. Isso não tem sustento nas escrituras, então nós não podemos coadunar nem participar desses eventos. O cristão não pode abraçar isso. Tivemos um exemplo prático para terminar, acho que já estamos acima da hora, mas para terminar, há um deputado da Assembleia da República que sofreu consequências muito profundas por ter negado de participar numa dessas cerimônias na cidade da Beira, convidado pelo edil naquela altura. E ele recusou-se a fazer isso e pagou um preço muito alto, sofreu um processo disciplinar dentro do partido, mas porque ele estava comprometido com somente a palavra deve reger a minha vida. E era essa a questão que eu gostaria de fazer a seguir. Nessas circunstâncias, como é que um cristão pode proceder, né? Ele está no trabalho, as pessoas querem ter uma nova empresa, eles têm de passar para um outro edifício e querem cultuar aos mortos com essas práticas. O Abel acabou respondendo que é muito importante, em primeiro lugar, nós seguirmos o que a Bíblia diz somente. Vamos ter um carro novo, um telemóvel novo, um novo edifício, uma nova empresa, vamos orar, vamos glorificar a Deus com as nossas coisas, orando e não cultuando aos mortos. Abel, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por clarificar cá as nossas dúvidas. Queria pedir que tecesse as suas últimas considerações. As minhas últimas considerações é que os irmãos se apeguem à palavra de Deus e vivam a palavra de Deus e que ela seja a luz na vossa vida e abracem a ela como a única verdade fundamental para guiar a vossa vida em meio às tempestades que a nossa cultura nos impõe. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada pela vossa maravilhosa presença. Tivemos mais uma edição do programa Sola Escritura Moçambique com o tema Kupasha. Espero que tenham gostado, espero que tenhamos conseguido clarificar as vossas dúvidas e não se esqueçam que nós temos plataformas digitais intituladas Sola Escritura Moçambique, tanto no Instagram assim como no Facebook. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e subscreverem-se no canal para ficarem atentos aos próximos programas. Não se esqueçam, certificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como diz João 17:17. Deus te abençoe infinitamente. Tchauzinho.